estudar isso daqui. 2 conceitos importantes. O primeiro conceito é esse. Quando entendemos que tudo que temos e somos foi dado por Deus, agimos com humildade e respeito. Olha o que a Bíblia diz. Eu peguei na Nova Tradução da Bíblia de hoje, diz assim: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso como se o que você tem não fosse dado por Deus? Eu gosto desse texto, porque nós seres humanos temos essa tendência de nos sentirmos melhores que os outros. A gente se acha, a verdade é essa, né? E principalmente quando a gente tem alguma coisa que a gente acha que é diferente do outro. Então eu tenho um curso melhor que o seu, eu tenho uma faculdade, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, né? Eu sempre conto a história. O meu irmão trabalhava na universidade, eu trabalhava junto com ele também, só que em departamentos diferentes. Liga um cara querendo falar com ele, pensando em mandar para mim. A telefonista mandou para mim, que era do Nasser, né? Aí ele falou, começou a conversar, eu falei, não, eu acho que você quer falar com o meu irmão, o professor José Eduardo Nasser. Aí ele falou assim, então tá bom, então você deixa um recadinho para ele? Eu deixo. Diga para ele que o pós-doutor fulano de tal ligou. Gente, quem que se apresenta assim? Não é uma coisa estranha? Só fala assim, diga que o fulano ligou, o professor de tal lugar, pós-doutor. Nós temos essa mania de achar que a gente é mais importante que o outro, a gente é melhor do que o outro. E sabe de uma coisa? Não fiquem tristes comigo que eu vou falar, mas nós cristãos evangélicos achamos que somos melhores que os outros. E o texto bíblico está dizendo: quem é que fez você superior aos outros? A nossa atitude tem que ser uma atitude de amor e respeito para com as pessoas. Então tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai falar na base do amor e do respeito, na base da humildade e do respeito, em nome de Jesus. Segundo conceito: as nossas diferenças não nos diminuem, mas nos valorizam. Somos diferentes. Não somos diferentes? Não precisamos nem falar muito sobre isso, né? Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 139, de 13 a 16. Tu formaste, eu peguei essa tradução aqui, é uma tradução americana, New Living Translation, é uma tradução como se fosse uma Bíblia viva, que a gente conhece em português. Diz assim: tu formaste todas as delicadas partes internas do meu corpo, e me teceste no ventre da minha mãe. Obrigado por me fazeres tão maravilhosamente complexo. Tua obra é maravilhosa, como bem sei. Observaste-me enquanto eu era formado em completa reclusão, enquanto era tecido na escuridão do útero. Tu me viste antes de eu nascer. Todos os dias da minha vida estavam registrados no teu livro. Cada momento foi determinado antes que um único dia passasse. É incrível isso. Imagina que enquanto a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe, Deus estava ali anotando todas as coisas. A Bíblia diz: no teu livro todas essas coisas foram anotadas. As nossas diferenças, quem somos, como agimos, por que agimos, foi Deus quem fez. E o grande erro nosso é querer que as pessoas ajam e reajam da maneira como a gente age e reage. Não existe isso, não é possível que a gente seja igual a ninguém, nós somos diferentes. Mas essa diferença, ela é bonita, ela é complexa, ela é maravilhosa. Agora, com toda essa complexidade da criação de Deus, o que aconteceu com o ser humano? O ser humano pecou. E o pecado fez com que a humanidade ficasse separada de Deus. E essa separação é que precisa de um conserto. Essa separação que precisa de uma solução. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre isso. Vamos ler juntos o que está escrito aqui na Bíblia sobre essa natureza humana, em 1 Coríntios 2, 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Ora, vamos fazer o seguinte, vamos ler juntos, em voz alta, vamos lá? Você tem a sua Bíblia, esse daqui está na versão, acho que na versão, não a versão internacional, mas tem aqui na tela também, então vamos lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se
ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Na verdade, é a revista atualizada isso aqui. Né? Olha que interessante. Tem dois princípios aqui importantes, dois termos ou duas terminologias importantes para o nosso conhecimento. Paulo fala em homem natural e homem espiritual. Homem natural e homem espiritual. Por que ele usa a palavra natural? E de onde vem essa palavra? No grego, a palavra natural aqui é uma palavra interessante que nós conhecemos, porque nós transliteramos isso em português em outras palavras, que é a palavra psique. Psique. Então, o homem natural é o psique, ou o psiquikos, antropos. Eu não estou querendo mostrar nada aqui, tá? Fiquem tranquilos, porque eu não entendo nada aqui. É mais para eu tive aula. Né? O que eu quero mostrar para você é a importância da palavra. Quando ele fala psiquikos antropos, ele está dizendo que é o homem que é baseado, que baseia sua vida na sua psique. Então esse homem natural não é simplesmente a pessoa que nasceu, é a pessoa que vive em função de algo diferente. E eu quero mostrar isso para você. E o homem espiritual é o pneumáticos. É de pneu mesmo que a gente usa a palavra pneu, né? O pneuma é o espírito. O homem pneumáticos, ele diz, esse vive em função do Espírito de Deus. Qual é a compreensão dessas duas naturezas? A compreensão do homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o homem espiritual sim. Qual que é a direção? O direcionamento? Ser guiado pelo quê? O homem natural é guiado principalmente pelos desejos e pensamentos humanos. O homem espiritual é guiado pelo Espírito Santo. Olha como isso é interessante. Não basta eu dizer que eu sou cristão. Eu preciso passar por uma transformação espiritual, que é obra do Espírito Santo, não é obra minha, não é obra de igreja nenhuma, não é obra de pastor nenhum, não é obra de culto nenhum. É obra do Espírito Santo de Deus, para que eu consiga viver uma outra dimensão, uma outra maneira. A percepção do homem natural, ele vê as coisas espirituais como loucura. Você vai falar de Jesus com uma pessoa, a pessoa não entende o que você está falando. E às vezes você fica meio preocupado, ou achando que você não está entendendo, você não está conseguindo explicar. É porque a pessoa não entende, é outro nível de conversa, não é um nível mais alto humano, é um nível espiritual, é uma outra dimensão. Estão acompanhando, queridos? Posso continuar? Não? Sim. Tá. A percepção do homem espiritual, ele vê valor e verdade nas coisas espirituais. Qual é a questão da regeneração? O homem natural não é regenerado pelo Espírito Santo. Eu vou mostrar tudo isso para vocês rapidinho, tá? Daqui a pouco. E o homem espiritual, sim. Em termos de relacionamento com Deus, o homem natural falta uma conexão profunda e pessoal com Deus. E o homem espiritual possui conexão viva e ativa com Deus. É por isso que às vezes você vê uma pessoa e você pensa que a pessoa diz assim, não, eu sou cristã, etc, etc. E aí você começa a tocar em certos assuntos que são, por exemplo, bíblicos. E a pessoa diz, eu não vejo assim. Quer conversar com alguém? A pessoa diz, eu não vejo assim. Mas como você não vê assim? Não é a minha percepção. Eu vejo de outro jeito. Porque uma coisa é quando você quer estudar as coisas espirituais com a sua mente, que funciona com as características da mente humana. Eu entendo, não entendo, eu meço, não meço, tem tamanho, tem forma, tem cheiro, né? Essa mente humana trabalhando, os 5 sentidos, certo? Eu enxergo, não enxergo, né? Tem gente que fala assim, porque Deus me falou. Aí a outra pessoa olha e fala assim, Deus nunca me falou nada. Mas por que Deus nunca te falou nada? Eu nunca ouvi. Ouvi com o ouvido. Mas eu também nunca ouvi Deus falar comigo aqui no ouvido. Eu não. Se alguém já ouviu, Deus abençoe em nome de Jesus. E vamos nos alegrar.
mas não é a prática normal. Então, como que eu ouço Deus? Eu ouço pelo meu espírito. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. E em termos de sabedoria, aquele que nasce, aquele que é o homem natural, que anda baseado na sua mente, ele tem uma sabedoria mundana e uma sabedoria humana. Ele faz as coisas do ponto de vista daquilo que ele percebe, daquilo que ele entende. Mas o homem espiritual baseia-se na sabedoria que vem de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago que a sabedoria do mundo é uma sabedoria diabólica. Já leu isso na Bíblia? Não? A sabedoria do mundo, ela é diabólica. Ela é uma sabedoria ruim. Por quê? Porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Esse mundo que a gente vê não é o mundo que a Bíblia está dizendo. Esse mundo que você vê, planta, chão, céu, etc., é um mundo material. Mas o mundo que a Bíblia ensina é um mundo que é um sistema. É um sistema maligno, é um sistema injusto, é um sistema fora dos planos de Deus. Quando você quer interpretar as coisas de Deus à luz dos princípios humanos, aí você está enrolado. É por isso que dá briga, muitas vezes, na igreja. Em igreja, estou falando de igreja, né? Imagina fora da igreja, mais rolo ainda. Mas a ideia qual é? A ideia é que eu não consigo interpretar princípios espirituais se eu não tiver algo dentro de mim que tenha acontecido e que tenha despertado a minha vida espiritual. As 3 dimensões do ser humano. Primeira dimensão, vida física. Segunda, vida emocional. Terceira, vida espiritual. Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito. O ser espiritual, eu sou um ser espiritual. Diga comigo, eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho dentro de mim o espírito. Certo? E vida física, emocional e espiritual são as 3 dimensões, né, da nossa existência. A gente tem que compreender a vida dessa maneira. Primeira, vida física. Sobre o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a consciência que nós temos do mundo. A nossa consciência do mundo que nos cerca. Ou seja, como que eu tenho consciência do mundo que me cerca? Com o meu corpo. Certo? Eu toco, eu experimento, eu sinto cheiro, etc. Nossa, está frio hoje, está calor, certo? É o corpo. O nosso corpo em grego é a palavra soma. Soma. Já a minha mente são todas as dimensões psicológicas, etc., certo? O que eu penso, o que eu deixo de pensar, a minha memória, as minhas emoções, etc., etc., etc. Em grego é psique. E a minha vida espiritual é a área da minha vida que Deus preparou para que eu tivesse um contato com Ele, para que eu tivesse comunhão com Deus. Em grego é pneuma. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem uma enfermidade da alma, que a gente diz que essa pessoa tem uma doença psicossomática. Certo? Daí que vem essa palavra, psique. Soma, psique, pneuma. Agora até aqui a gente viu alguns conceitos. Vamos ver isso daí um pouco mais na prática e um pouco mais claro, eu espero, em nome de Jesus. Se eu pudesse colocar num gráfico essa realidade espiritual, e isso aqui eu faço, gente. Eu estou falando para você que eu quero te ajudar a ajudar as pessoas, certo? Eu faço isso aqui, eu pego um pedaço de papel, eu pego um envelope, eu pego um guardanapo, pego uma caneta e faço isso aqui. Eu quero ajudar a pessoa a enxergar, ainda que o gráfico não seja melhor, né? Mas visualmente ajuda. Ou seja, se eu puser, então, as 3 áreas da minha vida, eu tenho o corpo, a mente e o espírito. O corpo, eu pus desse tamanho aí só para significar alguma coisa, está vivo. O nosso corpo está vivo. Quem está vivo aqui? Deixa eu ver. Por exemplo, né? Que beleza. O meu corpo está vivo. E ele cresce, e ele se desenvolve, e a gente alimenta. Basicamente, a gente não precisa que ninguém diga para a gente o que a gente faz para alimentar o corpo. O corpo mesmo já tem fome, tem sede, né?
Hoje eu li uma coisa muito profunda. Alguém escreveu assim: você coma bem e saudável, que você vai morrer bem e saudável. Então, brincadeiras à parte, mas o nosso corpo, ele cresce, ele se desenvolve, ele é alimentado, ele é trabalhado, etc. Tudo bem até aqui? Ok. A minha mente, por que eu fiz uma barra maior para a mente? O que você acha? Quem que manda no teu corpo? A sua mente. É o que você entende da vida, é o que você pensa, é o seu raciocínio, sua memória, suas vontades, é o que você deseja. A sua mente manda no corpo. E por que eu fiz o espírito assim? Porque o homem natural, lembra o homem que anda baseado em si mesmo, o homem que não tem uma vida com Deus, o espírito está dormindo. Ele tem espírito, não é que não tem espírito, mas está dormindo. Então quem é que manda no corpo? A mente. Aí eu mostro isso aqui para a pessoa e digo: olha, está vendo isso aqui? Isso aqui representa você ou não? Aí a pessoa fica meio assim, né? Aí eu digo: eu vou te mostrar como é que é o homem espiritual. O homem espiritual, quando ele se encontra com Cristo, o espírito dele, o espírito humano, ele acorda e começa a crescer. Está vendo a flechinha lá para cima? Ele começa a crescer. O espírito humano começa a crescer. Aí você vai dizer assim: mas por que ainda você colocou o espírito menor que a mente? Porque essa é a luta que todo mundo tem quando se converte. Você não tem uma luta? Você não teve luta quando você entregou sua vida a Cristo? Aí você começa, e aí a sua mente volta, né? Passa aquele período gostoso, aquele período de entrega, aquele período de oração, a sua mente começa a questionar: mas será que é assim mesmo? É a mente? Por quê? Como é que a mente ela trabalha? A mente ela trabalha com o alimento que nós demos para ela. Desde pequenininho a gente tem cultura, a gente tem família, a gente tem estudo, né? A gente aprende isso, aprende aquilo, conversa isso, conversa aquilo, lê isso, lê aquilo. É a sua mente. E a mente de algumas pessoas ela foi tão inflada, né? Que a hora que acontece uma ação do Espírito Santo, a mente continua brigando. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 7. Ele diz: olha, o bem que quero não faço, o mal que detesto esse pratico. Lembra? A Bíblia diz que há uma luta entre a mente e o espírito. Há uma luta o tempo todo. Pastor, o que você quer dizer com isso? Primeiro, a coisa mais importante para a gente entender é que se o meu espírito estiver dormindo, eu não nasci de novo. E se eu não nasci de novo, eu continuo um homem natural. Eu posso frequentar a igreja a vida inteira e não vai mudar nada na minha vida, porque o meu espírito está dormindo. A primeira coisa que eu preciso então é que Cristo faça algo dentro de mim, e é isso que Ele faz quando eu entrego minha vida a Cristo. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, o Senhor Jesus faz com que o meu espírito nasça de novo. O novo nascimento é espiritual, não é mental, não é corporal. O novo nascimento é espiritual. Só que mesmo depois que eu nasci de novo, eu preciso crescer de tal maneira que o meu espírito passe a dominar a minha mente. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Não precisa responder para mim, responda para si mesmo, tá? Primeira pergunta é essa: você está assim? Você está assim? Ou você já está assim? Ai, pastor, que pergunta difícil. Como é que eu vou saber se o meu espírito está maior que a minha mente? Sabe quando que a gente sabe que o nosso espírito ele está comandando a nossa mente? Quando você anda baseado nos princípios da Bíblia sem questionar. Sem questionar. Já não é mais aquilo que eu acho a respeito das Escrituras, é aquilo que a Bíblia diz, ponto. Porque o meu espírito, que nasceu de novo, que está tendo a compreensão, porque lembra que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então você fala de salvação, a pessoa diz assim: o que é isso?
Não, porque Cristo morreu na cruz. Não, isso eu sei, eu já assisti o filme, inclusive. Agora está na moda essa conversa, né? Eu já assisti o filme. Uma vez eu falei com alguém falou assim, nossa, eu vi mesmo. Tinha uma novela da Record que mostrava, não sei, era um texto bíblico lá. A pessoa, eu vi, eu assisti. Filho, tem dó, né? Vai para a Bíblia. Isso tudo é romantizado no filme. É legal o filme, não tem nada contra. Mas não é aí que você aprende os princípios de Deus. Os princípios de Deus são absorvidos através da leitura. Romanos 12, 1 e 2, o que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pela renovação da vossa mente. A minha mente só é renovada pela palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso renovar minha mente. Por isso que a gente diz para a pessoa, olha, agora que você entregou sua vida a Cristo, leia a Bíblia. Uma vez um dentista chegou para mim e disse assim, pastor, olha, eu frequento a igreja, frequento o trabalho dos homens, a gente tinha um trabalho de homens, né? Continuamos a ter, e eu leio a Bíblia e não entendo nada. E ele disse, eu não me considero uma pessoa ignorante, pastor. Eu falei, não é ignorância, querido, não é saber o que a palavra significa do ponto de vista do seu vocábulo, do vocabulário, não é a gramática que manda aqui. O que manda aqui é um princípio espiritual. E ele disse, como é que faz? Eu disse, você precisa de Cristo na sua vida, mas você precisa tomar essa decisão. As coisas não são automáticas. Eu frequento uma igreja, é igual como se eu estivesse passando assim no meio de uma pessoa, no meio de um monte de gente cheia de perfume, e eu saísse perfumado do lado de lá com dor de cabeça, sabe aquela sensação que a gente tem assim, nossa, a pessoa usou, abusou, tomou o perfume, né? Não é assim, eu frequento uma igreja e eu saí do outro lado já novo nascido, olha que lindo, a minha igreja é uma bênção, nossa, foi lindo o que aconteceu. Isso domingo, segunda-feira, o homem natural. Aí ele diz assim, não, eu vou me propor a ler a Bíblia. Aí começa. Está difícil, hein? Não consigo entender. Tem um bloqueio. Por quê? Porque a mente, sem a visão espiritual, ela não compreende os princípios espirituais. Sabe o que eu fiz com ele? Eu falei exatamente o que eu estou falando para vocês. Orei com ele. Ele abriu a sua boca. Ele declarou que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele disse que Jesus Cristo era o seu Salvador. Com a sua boca ele orou. E ele foi embora. Semana que vem, semana seguinte. Falei, e aí, como é que está? Pastor, você não tem ideia. Estou lendo a Bíblia entendendo tudo. Explica para mim isso. Nós não estamos falando de uma pessoa que não entende o português. Nós estamos falando de uma pessoa que é ignorante dos princípios espirituais. Porque o homem natural não tem o Espírito Santo dentro dele. Quem faz com que o meu espírito acorde é o Espírito Santo. Ok, a Bíblia diz assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, certo? O que é adorar a Deus em espírito? É fechar o olho? É ajoelhar? É o quê? O que é adorar a Deus em espírito? Porque as naturezas se encontram. A natureza de Deus é espírito. Deus é espírito. Eu sou espírito. E espírito nascido de novo, pelo Espírito Santo. Quando essas duas naturezas se encontram, existe contato, existe comunicação, existe intimidade. Você nunca ouviu alguém falar assim para você, você tem intimidade com Deus? E você diz, o que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus é quando a minha vida espiritual, nascida de novo, tem encontros com Deus através das escrituras, da oração, do culto, das músicas, e etc, etc, etc. Porque senão fica... Você lembra quando você era criança? Eu não sei se ainda ensinam isso, né? Mas quando você era criança, lembra quando a professora falava assim, maçã, a gente soma com maçã, banana com banana. Lembra disso?
Sou velho. Acho que ninguém mais ensina assim. Mas a ideia qual é? A ideia é que a gente tem que unir aquilo que tem mesma natureza. Vamos um pouquinho mais para trás? Vamos para a Bíblia, Gênesis. Lá em Gênesis a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele fez o homem do pó da terra, certo? Ele fez o homem, Ele fez um boneco um boneco. Quando Ele fez esse boneco, é óbvio, né? É óbvio que é Deus criando, né? O importante para mim não é o boneco que Ele fez, o importante para mim é o que vem depois, é quando o Senhor diz assim, e a Bíblia diz assim: e Ele soprou em suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Aqui é que está o ponto. O que é que Deus soprou em nós? O seu espírito. Não é o vento. Apesar de que a palavra espírito em hebraico é ruach, que é essa... As palavras hebraicas são muito interessantes, elas são muito concretas. Você ouve e aquilo tem significado, né? Ora, se Deus então, Ele me deu do seu espírito, Adão e Eva tinham uma vida íntima com Deus. Por isso que a Bíblia diz que no virar do dia, o Senhor vinha bater um papo com Adão e Eva. Olha que coisa linda. Intimidade, plena intimidade. E quando é que eles perderam isso? Quando o pecado entrou, quando eles desobedeceram. E nós todos recebemos da semente que aconteceu no Éden, continuamos a receber. Nasce uma criança hoje, uma criança linda, maravilhosa, incrível, inocente, ingênua, é a coisa mais linda do mundo, não é? Um bebezinho, quando entra na nossa casa, não é lindo demais? Até que começa a crescer. E aí você diz, o que aconteceu? Eu não ensinei isso. Eu não ensinei a falar palavrão. Eu não ensinei a jogar culpa nos outros. A criança faz isso. Não fui eu. Olha, que coisa horrível. O que é isso? É a natureza de pecado. A nossa natureza humana é de pecado. Isso criou uma separação entre Deus e os homens. E nessa separação entre Deus e os homens, precisou que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, viesse até nós. Porque nós não podíamos ir até Ele. O ser humano pecador não pode ver Deus. Você lembra de Moisés? Gente, da Bíblia, eu acho que Moisés foi a pessoa que mais teve intimidade com o Senhor, tirando Adão antes do pecado. Não foi? Ele ficava na presença de Deus, ele subia no monte, ficava 40 dias em oração, falava com Deus, Deus falava com ele, Deus deu toda a lei para ele, mostrou as coisas, explicava, mostrava, sim ou não? Sim. Aí um dia Moisés, acho que reuniu toda a coragem do mundo e falou, Senhor, deixa-me ver a tua face. Deus disse, não, porque ninguém pode ver a minha face e continuar vivo. O ser humano não consegue ver a Deus, porque Deus é todo perfeito, é todo puro, é todo luz, é todo maravilhoso. E nós temos a natureza pecaminosa. A nossa natureza, a começar do corpo para a mente, para o espírito, ela é toda defeituosa. Nós somos doentes do espírito. Então o que a gente precisa? A gente precisa de uma intervenção de Deus. Então o que Deus fez? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus enviou o seu Filho, o que Ele fez? Ele enviou a encarnação dele, perfeitamente Deus, mas perfeitamente homem. Por isso que Jesus nasceu de Maria, mas não nasceu de José. Se Jesus tivesse nascido de José, seria como eu e você, pecador. Porque a natureza pecaminosa passa de pai para filho. Então tinha que ser alguém que fizesse a ponte entre Deus e os homens. Foi o que Jesus fez, ele fez a ponte. E quando ele fez essa ponte, ele perguntou para as pessoas, quem quer? Olha que lindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a grande questão que a gente precisa responder diante de Deus.
E eu quero, depois que o meu espírito nasce de novo, eu quero crescer, de tal maneira que a minha mente fique submissa ao meu espírito. Qual que é o convite de Deus? Vamos ler juntos? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é aleluia. Esse é o convite maravilhoso. É o convite que Deus continua fazendo hoje. Venha a mim. Todas as religiões mandam para algum lugar. Faz isso, faz aquilo, acende vela, busca lá, fala com o morto, fala com não sei o quê, né? Certo? Manda sempre para algum lugar. Jesus chamou para ele diz: venham para mim. Eu vou fazer isso por vocês, eu vou dar descanso para vocês. Nunca esqueça do convite de Deus, o convite de Deus. Qual que é a solução de Deus? Vamos ler juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha... Vamos dar uma olhadinha nesse versículo de perto. Vamos fazer isso já? Então vamos. Esse é o versículo, quer dizer, um pedaço do versículo, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus, há um Deus, tudo começa com Deus. Tudo começa em Deus. Quem é que teve a ideia de salvar a humanidade? Deus. Quem é que teve a ideia de trazer Jesus ao mundo? Deus. O Pai Todo-Poderoso, o Senhor. Começa em Deus. Por isso que eu rejeito muito a ideia e aqueles testemunhos que a pessoa diz assim: eu procurei Deus e o encontrei. Não encontrou nada, você foi encontrado por Deus. Tudo começa em Deus. Tira o homem do centro, tira o ser do centro, tira o ser humano do centro, coloca Deus no centro. Amou, a motivação dele, o amor. Amou quem? Um alvo, o mundo. Ele amou a mim? Sim ou não? Amou você? Sim ou não? Amou aquela pessoa ali? Sim ou não? E aquele bandido lá? Ah, ele amou o bandido também? E os criminosos? Também, Deus amou os criminosos. Deus amou o mundo, gente. Deus amou todo mundo, né? Se as pessoas não querem Deus, é outra conversa. Mas Deus amou a todos. O alvo é esse. De que maneira, né? Com intensidade, de tal maneira. A intensidade do amor de Deus fez com que ele agisse. O amor sem ação não é amor. Deus agiu. Deus fez algo. E ele fez algo para nos dar a dádiva maior, que é o seu Filho unigênito. Vamos continuar o versículo. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O propósito do amor é para isso. O convite é para todos. O caminho é Jesus. Sem fé não se agrada a Deus, é pela fé que eu chego a Ele. Eu não quero perecer, porque a realidade sem Cristo, a realidade do homem natural é perecer, mas a realidade do homem espiritual é viver com Cristo, é estar com Ele, é ter vida eterna. Difícil entender isso, queridos? Não. Não, né? Simples, né? É simples porque você está lendo com o seu olho, né? Com a mente. Agora pensa o que isso significa para você no seu dia a dia. O que esse versículo tem? Tem gente que acha que esse versículo aqui é só para conversão, né? Não. Deus amou, Ele continua amando. É em Deus que tudo nasce. A palavra dEle é o amor dEle por nós. Alguém chamou a Bíblia de a carta do amor de Deus. Então por que a gente lê a Bíblia? Porque é ali que eu conheço Deus. Porque é nele que reside toda a plenitude, é em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Lembra? A Bíblia fala sobre isso, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia. Você pode ler comigo esse versículo? Romanos, esses versículos, eu estou terminando. Vamos lá? Mas
Mas o que ela diz? Está falando da palavra, né? O que ela diz? Vai lá. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. 2 pontos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, como que alguém chega a Cristo? Pastor, como é que alguém sai de ser homem natural para homem espiritual? Precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nesse versículo, onde está a mente? Onde está a mente? Paulo diz aqui, se você entender, se você compreender, se você discernir bem, é isso que ele está dizendo? Não, ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação é algo que Deus opera a partir da fé, mas a fé, aqui tem um negócio incrível, gente, que não dá para falar tudo hoje, mas olha só que eu vou falar. Você lembra quando eu pus aquele versículo lá, porque Deus amou o mundo, e eu disse, Deus, começa tudo em Deus? Sim ou não? Sim. Quando você vai ler Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo começa com Deus, certo? É de Deus que vem a vida, é de Deus que vem a salvação, é de Deus que vem tudo, ok? Se é de Deus que vem tudo, por que a fé é minha? Pastor, peraí, você vai me enrolar a cabeça agora. Como assim? Não sou eu que creio? É. Você só crê porque Deus permitiu você crer. Pastor, como é que é isso? Eu não estou entendendo. Não dá para entender com a mente. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Isso é a maior expressão da graça e do amor de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de Deus, não vem de vós, perdão, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Se tudo vem de Deus também o fato de você estar aqui hoje de manhã. Ou você acha que você acordou e falou assim, ai, que vontade de ir lá na Trinity. Não. Deus pôs no seu coração, para você ouvir essa palavra, para algo acontecer dentro de você, porque Deus controla as coisas com poder e amor e bondade. Mas pastor, e o meu livre-arbítrio? Seu livre-arbítrio está no túmulo. Você está morto sem Cristo. Com Cristo você está vivo, mas sem Cristo você está morto. O livre-arbítrio vai começar no momento em que você nasce de novo. Se você não nascer de novo, cara, você não tem livre-arbítrio. Pastor, agora enrolou. Amém. Se enrolou, tá bom. Gente, eu queria ficar ministrando aqui umas 3 horas só sobre isso, só para mostrar para você como que é incrível o que Deus faz e como que nós temos uma percepção errada das coisas. Porque a nossa percepção é uma percepção que muitas vezes vem de doutrinas humanas, vem de interpretações humanas. Vem de, eu cresci assim, ou eu cantava um corinho que dizia assim, né? Outro dia a gente estava lembrando disso, minha esposa estava me lembrando, né? Tem um corinho, né, velho? Que diz lá, Deus não gosta. Tinha um versículo, um corinho assim, Deus não gosta, não sei se de preguiçoso, o que era. Deus não quer preguiçoso em suas obras, né? Aí você diz assim, estou enrolado, né? Deus não me ama. Sabe, essas músicas, muitas vezes elas tiram o ardor da Bíblia. Por isso que eu tomo muito cuidado com o que a gente canta aqui. Você pode não gostar muito das músicas que a gente está cantando, mas tem conteúdo. Entende? É gostoso cantar uma música que mexe com a gente, né? Você pula, chacoalha a cabeça, chacoalha os pezinhos. Tem uns mais animados ainda, chacoalha tudo. Nós
temos um ministério, eu não tenho, mas o Daniel tem um ministério junto com alguns irmãos em Cristo, e eu participo desse ministério chamado Songs of Trinity, as canções da Trindade, né? Trinity, Trindade, as canções da Trindade. E ele passa para mim, quando ele se compõe, ele passa para mim: pai, o que você acha dessa letra? Eu digo: olha, põe assim, não tira assim, vira aqui, volta lá. Mas tem teologia, tem Bíblia. E é gostoso a gente cantar músicas que têm um conteúdo. O duro é você cantar uma música que é bonitinha. O problema da música bonitinha é que ela fica enroscada na tua cabeça, é um chiclete. E quando enrosca aquele troço na tua cabeça, você acredita que aquilo é verdade. Tem um monte de música que a gente já cantou na vida que é complicada. Não estou dizendo que são todas, mas tem muitas que são erradas biblicamente, teologicamente. E muitas vezes é isso que acaba sendo a base de doutrina na nossa cabeça. E a gente começa a utilizar palavras e frases que são completamente fora do contexto bíblico. Por exemplo, eu espero que Deus me faça merecedor dessa graça. Eu espero que Deus me faça merecedor dessa graça. Se é graça, não é merecimento, querido. Se é merecimento, não é graça. Não existe merecimento na Bíblia para relações com Deus. É graça, é dádiva. Foi Deus quem disse: eu amo você. Foi Deus quem tocou no teu coração. E esse é o privilégio que a gente tem de poder ler as Escrituras. Então a Bíblia diz: se você confessar com a sua boca. Você percebeu que a confissão da boca vem antes da crença no coração? Aqui, ó, ele não diz se você crer no seu coração e confessar com a sua boca. Pastor, agora enrolou demais. Eu vou dizer por quê. Porque quando você confessa, sabe o que quer dizer a palavra confessar? Concordar. Eu concordo com Deus que Ele está certo. Então eu confesso por obediência. Tem muita coisa na Bíblia que a gente precisa entender, queridos. Olha, presta atenção aqui, ó, estou terminando. Presta atenção. Se você vive pela obediência às Escrituras Sagradas, tem um monte de coisa que acontece na sua vida que ela não se explica. Simplesmente porque você obedece. Aí a gente volta lá no começo da minha mensagem. Qual que é o problema da gente obedecer? Porque a gente se acha. Aí a gente quer discutir com Deus. Você nunca ouviu alguém falar assim: hoje acordei de mal de Deus? É que Deus tem muita paciência. É muito gracioso, muito misericordioso, porque como é possível um ser humano, né? A Bíblia diz lá no livro de Jó: quem contendeu com o Senhor e teve paz? Você não tem paz se você briga com Deus. E por que não? Porque se você briga com Deus, você cai na boca do inferno, meu amigo. Você cai na boca do diabo. Agora, eu não fujo do inferno para me encontrar com Deus. Eu me agarro em Deus para não ir para o inferno. Diferente. Eu não estou com medo do inferno. Eu tenho amor pelo Senhor. Eu quero andar com o meu Deus. E o meu Deus me criou não para ser destruído, para ser acabado nessa terra, para me... Né? Como é que a gente fala? Para me embebedar de pecados, né? Deus me criou para a sua glória, para o louvor da sua glória. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Vamos resumir essa mensagem? Vamos lá? Número 1. Há uma realidade inegável. Temos uma natureza humana de pecado. Não dá para negar isso. Segundo, seres humanos naturais estão vivendo de si para si mesmos. Os homens e mulheres naturais vivem de si para si, não vivem para Deus, porque não nasceram de novo, não têm uma história nova. Quem se entrega a Cristo, sim, tem a vida eterna. E essa vida eterna faz com que o meu espírito acorde e eu passe a viver baseado nas coisas do Senhor. Quarto, a nossa vida em Cristo, a nova vida em Cristo nos faz seres espirituais que vivem pela fé em Cristo Jesus. Quando eu nasço de novo, eu tenho uma história nova, eu passo a viver nessa história nova.
Não é mais a minha história, é a história do Senhor na terra. Por isso que a gente passa a ter uma missão de vida, um propósito diferente. Em último lugar, a solução é de Deus, a estratégia é de Deus e o caminho para Ele é Cristo. Amém, queridos? Queria que você fechasse os teus olhos, por favor, em oração. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Ou você ainda se vê uma pessoa natural, vivendo pela força do ser humano, a força da mente, a força do seu coração, né? A força da sua inteligência? Deus já deu todo o plano. Você já nasceu de novo? Segunda pergunta. Se você já entregou sua vida a Cristo, você tem vivido em obediência com Cristo, para Deus, olhando com Ele, para Ele, crendo nas Escrituras, andando em função das Escrituras? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus eterno, todo-poderoso. Foi o Senhor quem fez, falou, ensinou. Foi o Senhor quem nos criou e quem veio nos socorrer quando perdemos o privilégio da Tua presença. A ideia foi Tua de trazer vida. A ideia foi Tua de solucionar o problema do ser humano, o pior, o mais difícil problema, a morte espiritual. Ó Deus, é hoje é que eu quero abrir a minha boca e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com a minha boca eu confesso, com meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Que Jesus Cristo não é uma figura histórica, mas é alguém que veio, morreu e ressuscitou e vivo está. Está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. E Ele virá, e Ele vai voltar. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é eterno, o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. A Ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém, querido.